Boa noite. Shavuot Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro, aqui, agora já. O tema da semana é importante ter a luz, aumentar a luz? Não só ter a luz, como aumentar? A resposta é obviamente que sim, luz é uma coisa boa. E quanto mais, melhor. A gente está no projeto Likutei Sichot, esse é o volume 20 de livros do Rebbe de Lubavitch, com discursos racídicos. A gente está na Parashat Miketz, é uma sirá sobre Hanukkah, a festa de Hanukkah, a festa das luzes, que está ligado com essa semana. Então, sim, luz é bom e quanto mais, melhor. A história de Hanukkah, as mitzvot de Hanukkah, não tem um tratado especial para isso, não está claramente no Humash, na Torá, porque foi depois, foi na época do segundo Beit HaMikdash. Está no tratado de Shabbat. Quando fala sobre velas, tem um capítulo que fala, uma seção que fala sobre as leis ligadas às velas de Hanukkah, explica um pouco sobre as mitzvot de Hanukkah. Então fala assim, na página 21, na segunda folha, Ner Ish Ubeitó, que tem uma vela para cada pessoa em cada casa. A Mehadrin, aquele que vai caprichar, vai fazer com mais beleza a mitzvah, vai fazer uma vela para cada pessoa e pessoa na casa. Vem a Meadrin na Meadrin, é aquele que vai caprichar num nível mais elevado ainda. Tem diferença de opinião. Tem o Beit Shammai, a escola da casa do Beit Shammai, fala que no primeiro dia se acendem 8 velas e da primeira noite em diante vai diminuindo e assim por diante. O Beit Hillel, né, a escola da casa de Hillel, do sábio Hillel, fala que no primeiro dia se acende uma vela e de então em diante vai aumentando. Na segunda noite, 2 velas, que é como a gente faz hoje, segundo o nível mais elevado de todos, Mehadrim na Mehadrim, no capricho do capricho, e segundo a opinião do Beit Hillel, que se acende uma na primeira noite, 2 na segunda e assim por diante, conforme os dias que estão saindo, né? Primeiro dia é uma vela, segundo dia, como já tem 2 dias, são 2 dias, terceiro até chegar no 8º dia com 8 velas. Ula discute sobre isso e diz, na verdade, Ula fala que tem uma discussão entre 2 Amoraim, da época do Talmud, que eram do Ocidente, que fala Rabi Yossi bar Avin e Rabi Yossi bar Zevida. Um fala que o motivo do Beit Shammai não está ligado com os dias que tem para vir ainda, mas sim com está falando justamente com os dias que ainda tem para vir, e o Beit Hillel são os dias que saíram. E um fala que o motivo do Beit Shammai é de acordo com os bois que eram oferecidos na época de Sukkot, né, que por isso que vão diminuindo, porque eram bois, né, na primeira 13 bois no primeiro dia, depois vai 12, assim por diante, até o 7º dia. E o motivo do Beit Hillel, no caso em Sukkot, os dias de Sukkot, não de Hanukkah, e no caso do Beit Hillel é porque vão aumentando de santidade. A gente tem que sempre aumentar em santidade, e no que é sagrado a gente aumenta e não desce, não diminui. A discussão entre os Amoraim é só essa opinião do Beit Hillel e do Beit Shammai. E isso tem projeção também sobre a Halachá, como é que fica a lei, quantas velas a gente acende
e que exceções que acontecem, como é que a gente se comporta, como a gente vai ver em seguida. De acordo com Tosfot, são os netos do Rashi, o Mehadrin na Mehadrin, nesse nível mais elevado, é um acréscimo sobre o assunto de ter uma vela só por pessoa, por casa. Então, na segunda noite de Hanukkah, são 2 velas para todos os membros da casa juntos. De acordo com o Rambam, tem uma diferença, Maimônides, fala que o Mehadrin na Mehadrin, né, aquele capricho do modo mais caprichado, inclui, além do acendimento para cada um, o acréscimo das velas também. De acordo com a primeira opinião, o motivo do Beit Shammai é relacionado aos dias que estão por vir, e o motivo do Beit Hillel é de acordo com os dias que estão saindo, como a gente falou. Não se acende para cada um e um na casa, é só uma vela para todos, para que possa se reconhecer em que noite estamos, de acordo com o número de velas. Porque se fosse uma para cada pessoa, então não saberia, tem 2 velas acesas na casa, não saberia se é uma para cada pessoa que tem na casa, ou se é o segundo dia em que se acende 2 velas. E aí não vai ser de acordo o número de velas, se tem menos pessoas ou mais pessoas na casa. De acordo com a segunda opinião, o motivo do Beit Shammai é relacionado aos bois de Sukkot, como a gente falou, e o motivo do Beit Hillel é ligado a se acrescentar sempre em termos de santidade, nunca diminuir. E aí não precisaria diferenciar o número de dias pelo número de velas. Acrescenta-se então também velas para cada um e um. O Uremá, que é o legislador do costume Ashkenazi, decide assim, e assim ficou o costume, que é, como eu falei, que é o que a gente faz hoje em dia. Cada um na casa acende uma vela por pessoa, por casa, e vai aumentando de dia em dia. Então todos na casa acendem 2 velas na segunda noite, e até chegar em 8 velas na 8ª noite. Esse é o costume geral, que cada um e um da casa acende as velas de Hanukkah e acrescenta dia a dia, tendo diferença na lei prática para cada um dos motivos. Se uma pessoa acendeu só uma vela na segunda noite, quantas deverá acrescentar e acender na terceira? De acordo com a primeira opinião, seguindo o Beit Hillel, que está relacionado com os dias que saem, deve ser 3 velas, porque ele acendeu 2 velas na segunda noite. Na terceira noite são 3 velas. De acordo com a segunda opinião, segundo o Beit Hillel, que está relacionado com crescer na santidade, bastam 2 velas. Desculpa, no primeiro caso, a pessoa acendeu uma vela na segunda noite. Na segunda noite, vai acender 3 velas, porque são 3 dias, né, que se passaram, 3 noites, então são 3 velas. Mas se basta acrescentar e não diminuir em santidade, então se foi uma vela só na segunda noite bastam 2 velas, que cresceu de 1 para 2 e não diminuiu. Quando só tem azeite para 2 velas na terceira noite, quantas velas deve acender? De acordo com a primeira opinião, segundo o Beit Hillel, que está relacionado com os dias que saem, então se a gente está na terceira noite e só tem vela para só tem uma vela, basta acender essa vela para a pessoa que tem na casa. Porque de acordo com os dias, não terá 3 velas, só tem uma vela. E 2 velas, acender 2 velas não muda nada. Porque ele está ligado com o número de dias que tem. Como são 3 dias, teria que ser 3 velas. Mas se não tem 3 velas, como na noite anterior acendeu uma vela, basta acender uma vela de novo, que marca a mitzvah, como é o Mehadrin, o nível de capricho, não capricho dos caprichos,
que é uma pessoa, uma vela por casa, de acordo com a opinião do Beit Hillel, de que é de acordo com o número de dias que tem. De acordo com a segunda opinião, que segundo o Beit Hillel está ligado com crescer na santidade, deve-se acender as 2 velas. Não tem 3, senão deveria ser 3, poderia ser 3. Mas, como acendeu uma vela só na segunda noite, ele tem que acender mais. Né? Ele não chega a cumprir no nível do capricho, mas pelo menos não ele acendeu, mas pelo menos ele não diminuiu, acendendo menos do que tinha na segunda noite. Mais profundamente, para entender não só na parte revelada com a parte oculta da Torá, de acordo com a primeira opinião, os motivos do Beit Hillel e do Beit Shammai estão ligados com os dias de Hanukkah. Se são os dias que já saíram ou os dias que estão entrando. De acordo com a segunda opinião, estão ligados com assuntos colaterais, que é o número de bois em Sukkot ou o crescimento em santidade e não a diminuição. Tem diferença entre a obrigação ser da pessoa, do sujeito, ou está ligado com o objeto, que é o objeto que tem que se santificar. Acendendo mais velas, aumentando a santidade, a luz, que é o tema da nossa aula, tem efeito no sujeito, porque ele tem mais luz, ele está melhor, ele está crescendo. O Rashi se prolonga explicando sobre os bois da festa do Sukkot, que eram sacrificados, inclusive para os outros povos, 70 povos, eram 70 bois que eram sacrificados. Ele fala que esses parei ahag, os bois que a gente oferecia para o bem e a bênção dos outros povos, eles vão mematim, eles vão diminuindo assim por diante, como está explicado na Parashat Pinchas. E a explicação do Beit Hillel, que a gente vai malin bekodesh, a gente vai aumentando no que é sagrado e não diminuindo, é o que a gente aprende derivado do que está em Menachot, no tratado que fala sobre oferendas, no capítulo Shtei Alechem, né, que está na página 99. A Parashá em Pinchas é extensa, repete cada um dos sacrifícios dos bois no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, e assim por diante. E não tem relação com Hanukkah, uma relação específica com Hanukkah. Está ligando sobre a Hanukkah Mizbeach, a inauguração do... Desculpa, está falando com... também tem relação a Hanukkah Mizbeach, e fala sobre, que está em Parashat Nassó, aqui fala sobre a repetição ligada aos sacrifícios em Sukkot, um dia após o outro, só diminuindo, mas não tem mudança no que é sacrificado. Em Menachot, fala sobre o crescimento no sagrado, ligado à Torá escrita. E toda a história de Hanukkah está ligado com os sábios. Foram os sábios que decretaram, como a gente falou, que não está na Torá escrita sobre Hanukkah, que não tinha acontecido ainda. Então, concluindo, o assunto das oferendas, que são os korbanot, dos bois em Sukkot, não tem nada de especial relacionado com Hanukkah. A gente está aqui mostrando sobre os sacrifícios e acender o máximo de luz que pode. E na essência é uma vela por pessoa, por casa. Mas em Hanukkah a gente segue o costume e o motivo do Beit Hillel, da gente estar sempre crescendo. Uma vela na primeira, a gente tem condições de acender uma vela na primeira noite, a gente acende uma vela, segunda noite, 2 velas, terceira, a gente tem que estar sempre crescendo, não pode parar e dar como certo que a gente já tem. E sempre crescendo no que é sagrado, e cada dia é melhor que o outro. Vamos aumentar, vamos crescer, vamos melhorar, se Deus quiser trazer Mashiach já agora para todos nós. Shabbat Shalom, Mashiach now.